nós vamos dar continuidade aos estudos que nós iniciamos no livro de Samuel. Desde domingo passado, nós começamos a estudar. As crianças até 7 anos, então, podem seguir as professoras, tá? E os demais, abramos no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso 10. 1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Farei a leitura desse texto. Peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção e reverência ao nosso Deus, autor último destas palavras. Diz assim a infalível e inerrante palavra de Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exulta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Deus Santo, tua palavra está diante dos nossos olhos e o desejo mais profundo do nosso coração, ó Pai, é de compreender a tua lei. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações aqui nesta noite. Que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos enxergar a tua palavra como de fato ela o é, a palavra de Deus. Que nós possamos enxergá-la como ela de fato é, a infalível e inerrante lei do Senhor para nós. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja a me iluminar também, a fim de que eu possa ser fiel à tua palavra e somente a ela. Tudo que eu vier falar seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente passa por uma dificuldade, uma tribulação, e de repente a gente se depara com a verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, qual é a nossa atitude? Quando você descobre que Deus está no controle de tudo, qual é a sua atitude? Certamente você já, se você não assistiu, já ouviu falar daquele filme chamado Show de Truman, né? Onde é um filme em que a história de um indivíduo se dá em um cenário, tá, montado. Ele desde criança viveu dentro de um cenário e só mais na frente, adulto, já casado, é que ele descobre, trabalhando e tudo, é que ele descobre que ele está dentro de um show, um reality show, né? Um show real. Ele está ali participando de um programa, e isso ele vai descobrir apenas lá no finalzinho. E quando ele descobre,
o diretor ainda do show pede para ele não sair do programa. Ele dá apenas um tchau, se despede e vai embora. Ele descobre, então, que tudo estava sendo controlado por um programa, por um diretor, câmeras por todos os lados. É certo, meu irmão, minha irmã, que quem controla tudo, certamente, não é um diretor qualquer. O diretor é Deus. Quem controla o universo é o Senhor. Ele sabe de tudo. Mas a minha pergunta é, quando você descobriu isso, qual foi a sua atitude? Eu queria olhar para a vida de Ana ainda, aquela mulher que pediu um filho a Deus, ela que sofria porque a sua rival a maltratava, puxava o seu saco todos os dias, que se subia para a casa do Senhor para adorar, e lá ela ficava dizendo que tinha muitos filhos e Ana não tinha. E Ana sofreu bastante, chorou, pediu a Deus, e ela sabia que Deus estava no controle de tudo. E Ana, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, ela tem uma atitude extraordinária. Depois que ela sai da tribulação, ela entoa um cântico ao Senhor. Ela adora o Senhor. Ela sabe que o Senhor está no controle de tudo, e ela então faz um cântico dizendo isso. Que tudo que nós passamos aqui nessa vida é controlado por Deus. Que Deus é que movimenta tudo, o seu sofrimento, a sua dor, a sua alegria, a sua felicidade. É por isso que ela vai dizer, é Deus que abaixa e Deus também que exalta. Então, Ana, ao saber que Deus está no controle de tudo, ou sabendo que Deus está no controle de tudo, o que ela faz? Ela entoa um salmo ao Senhor, um cântico ao Senhor. E eu queria aprender não somente com a vida dessa mulher, mas com o cântico que ela entoou, agora mais especificamente, porque nós já começamos a ver um pouquinho da vida dela. E agora nós vamos encerrar aqui essa parte da vida de Ana, mais especificamente, não da aplicação da vida dela, mas da vida de Ana, mostrando, tirando aqui algumas aplicações sobre esse cântico belíssimo que ela entoou ao Senhor. Por isso eu queria meditar com os irmãos acerca do seguinte tema: os ensinamentos do cântico de uma ex-atribulada que triunfou. Os ensinamentos tirados de um cântico de uma ex-atribulada que triunfou. Vamos então olhar para esse cântico e tirar aqui algumas lições para nós. Comece, por favor, logo o versículo de número 1 diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Foi de propósito que eu coloquei na liturgia, irmãos, o texto lá de Lucas, que mostra, e você pode ver, portanto, um paralelo que existe entre o cântico de Ana e o cântico de Maria. Abra novamente comigo, por favor, em Lucas capítulo 1. Agora, no versículo de número 46. Veja o paralelo que existe. E aí você vai saber que a Maria, quando teceu aqui essas palavras, quando fez um cântico ao Senhor, entoou também um cântico ao Senhor, ela se baseava nas misericórdias do Senhor para com ela, obviamente, e ela tinha como exemplo o cântico de Ana. Então, Maria, quando fez esse cântico, na verdade, ela tinha como pano de fundo o cântico de Ana. Veja então o cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, no versículo 46 em diante, ou do 46 em diante, diz assim: Então disse Maria, veja o paralelo, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ana diz, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Veja que há um paralelo, mas não para por aí. Continue o versículo de número 48 lá de Lucas 1. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente,
dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Agora veja lá no cântico de Ana, lá no versículo de número 9, ele diz que ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor, verso 10, ele vai dizer, os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra ele. E assim, se você olhar, ficar fazendo esse paralelo, você vai perceber os versículos aqui muito parecidos. Algumas pessoas vão dizer, não tem nada a ver. Mas se você der uma olhada, você vai perceber que Maria tinha assim como pano de fundo aí a oração de Ana, essa mulher muito favorecida por Deus, que Deus lhe concedeu um filho. Deus lhe concedeu um filho. A Maria também, o Senhor lhe concedeu um filho, um rei. As duas falam também, ou na verdade apontam para o rei que viria. Veja que Ana, lá no versículo de número 10, ela vai dizer, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força a quem? Ao seu rei, e exalta o poder de quem? Do seu ungido. A gente sabe aqui que ele está se referindo a quem? A Davi, diretamente, mas tipificando e exemplificando o rei que viria, o ungido do Senhor, quem? Jesus Cristo. Então há um paralelo aqui nessas orações e que nós podemos aprender com as duas. Vou focar hoje mais especificamente na oração de Ana. Veja comigo então esse cântico de Ana, na verdade. Veja aí. Então a primeira coisa que Ana nos mostra aqui, nesse belíssimo cântico, que é uma oração, não deixa de ser uma oração, é que Deus se revela nas Escrituras por meio de vida de pessoas normais. Deus se revela na Escritura por meio de vidas de pessoas normais. Quando Deus conta uma história, quando Deus se revela por meio de uma narrativa, Ele não conta uma história de um extraterrestre. Ele conta a história de pessoas como você, como eu, como Ana. Por isso que está aqui diante dos nossos olhos não é a história da carochinha, não. É a história de um ser humano. É o que diz aí logo o verso 1. Então orou Ana e disse... Nessa oração, que é um cântico, a oração de Maria, de Ana, que é um cântico, expressa aqui sentimentos de uma pessoa que passa por dificuldades, tribulações. Ela é uma ex-atribulada que agora está o quê? Louvando a Deus. Quando Deus, então, se revela nas Escrituras, Ele utiliza histórias como a minha e a sua. Ou você nunca passou por uma tribulação? Ou você nunca passou por uma dificuldade, ou você nunca pediu nada a Deus, você nunca suplicou incessantemente nada ao Senhor. Essa mulher suplicou, porque ela passou por uma grande dificuldade, quando ela era maltratada por aquela sua rival. Foi então que ela triunfou diante do Senhor, diante daquela mulher, pela força do nosso Deus, e ela faz então esse cântico. Mas eu digo para você, que ela pôde fazer esse cântico, por quê? Porque ela passou pela tribulação. Dentro da providência de Deus, Deus utiliza a tribulação de mulheres como Ana, para que nós tenhamos acesso a cânticos belíssimos como esse, a salmos como os salmos de Davi, a salmos como os salmos de Asaf. O salmo de Asaf que ele diz, quanto a mim, quase me resvalaram os pés. São homens que sofrem, que passam por dificuldade, que Deus aperta para que saia um cântico. Belíssimo, para que a gente possa aprender com ele. Deus utiliza pessoas normais, que sofrem, que sangram, que sentem dor, que perdem parentes. Os salmos são forjados dessa maneira. Por isso, irmãos, quando eu e você passamos por uma dificuldade e nós sabemos, nós vamos descobrir, como Truman, lá no show de Truman, que eu disse no início, que só descobriu no final quem é que estava por trás de todo aquele show e descobriu que estava num show, né? Ele disse tchau para o diretor, né? O que você diz para Deus? Quando descobre, quando entende que Ele está por trás de tudo, você entoa louvores a Deus e diz, bendito seja o teu nome, Senhor.
diz como Maria e Ana, né? No caso aqui mais especificamente Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. Imediatamente ela faz um cântico. Essa é a primeira coisa que eu queria que você saísse daqui entendendo. Que Deus, quando se revela nas Escrituras, Ele utiliza pessoas normais. Não são super-homens, super-mulheres. São pessoas que sangram, como eu e você, que choram, que sofrem. A segunda coisa, irmãos, ainda está no versículo de número 1. Aí, quando ela diz, então orou Ana, ou quando o texto diz, né? Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos. Aí, perceba esta frase: porquanto me alegro na tua salvação. A segunda coisa que nós aprendemos com o cântico de Ana é que a fonte da nossa alegria é a salvação que provém de Deus. Então, primeiro, Deus utiliza pessoas. Ana foi que fez isso aqui, uma pessoa que sofre. A segunda é que a base da nossa alegria, a base da nossa felicidade, irmãos, está no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do crente, do cristão, a nossa força para suportar a dificuldade, a tribulação é quem? É o Senhor. Provém de onde? Do Senhor Jesus Cristo. Provém do Deus do pacto, do Deus da aliança, de Yahvé, do Deus triuno, que nos sustenta. Aqui nós aprendemos algumas coisas. Ela diz, ó, o meu coração se regozija no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Irmãos, em que nós colocamos o nosso coração faz toda a diferença. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se a sua alegria está no dinheiro, o seu coração está lá. Se a sua alegria está numa pessoa, o seu coração está lá. E qual era a alegria de Ana? A alegria de Ana, pastor, era ter um filho. Era não, porque ela pegou esse filho e deu para quem? Para Deus. Mostrou que a alegria dela era quem? O Senhor. Qual é a mãe que faria isso? Como eu perguntei no domingo passado, né? Domingo que preguei esse texto, na verdade. Que mãe aqui faria isso? Está aqui. Não vai mais morar comigo, vai morar com o Senhor. Deus me livre, pastor, meu filho, meu único filho. Mas aqui é a prova de que o Deus de Ana não era uma criança. É que ela entrega para ele morar todos os dias agora na casa do Senhor. Por isso que ela diz: o meu coração se regozija, o meu regozijo, a minha felicidade está no Senhor. Aí ainda dentro dessa perspectiva de que a nossa alegria ela provém da salvação que vem do Senhor, ele vai dizer: a minha força está exaltada no Senhor. Hoje eu sou humilhado, como Ana foi, né, por Penina, várias vezes. Ah, tem um monte de filhos, você não tem nenhum. Diga isso para quem está tentando engravidar, né? Ah, tenho vários filhos, você não tem nenhum, cadê os seus filhos? Essa mulher então chorava dia e noite, mas ela agora diz: a minha força está exaltada em Deus. Em Deus. Tem muita gente que a sua força está no dinheiro, né? Num político, num presidente, num personagem, num filme, num sonho, num projeto. E essa mulher diz que a minha força está exaltada no Senhor. E aí então ela diz: a minha boca se ri dos meus inimigos. E aqui entenda que essa mulher, ela sobe para adorar a Deus, ela deixa o filho lá, e eu creio que a outra não parou de dizer: ah, agora cumpriu o voto, cadê? Vai ficar sem filho. Ela disse: não, minha alegria está em Deus, a minha boca agora se ri dos meus inimigos. Eu não choro mais como chorava antes. A minha boca agora se ri dos meus inimigos. Estou feliz. Eles tentam me humilhar, mas eles não conseguem mais. Veja que essa mulher, sabendo que Deus está no controle, o que ela faz? Ela diz: a minha alegria provém do Senhor. E eu acho extraordinário isso que é dito aqui no Cântico de Ana, que é repetido no Cântico de Maria. Ela vai dizer assim: olha,
A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Tu és o meu Salvador. É que Maria diz, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aqui é um tiro realmente na teologia católica que diz que Maria não cometia pecado. Se ela não cometesse pecado, ela não precisava de um Salvador. Mas ela diz, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela mesma reconhecia que ela era pecadora e que ela precisava de um Salvador. E aqui é o maior prêmio que um ser humano pode ter, irmãos. É a salvação em Cristo Jesus. Qual é o maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? O meu maior tesouro é Cristo. O meu maior tesouro é a salvação. É por isso que eu me regozijo na tua salvação. Então, a fonte da nossa alegria tem que ser a salvação que provém do alto e sublime trono de Deus. O que te faz feliz? Tem uma propaganda aí do Pão de Açúcar, né? O que te faz feliz? Goiabada com queijo? Não, ainda que isso possa trazer felicidade, não é pecado se alegrar com isso também, mas é botar toda a sua alegria aí, certamente é pecado. A minha alegria está na salvação que provém do Senhor. Então, é utilizado aqui uma pessoa normal para dar esse exemplo. E aqui ela diz que a fonte da sua felicidade provém de Deus. Aqui, eu queria que nós saíssemos como terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, pregando isso aos outros. Porque tem muita gente entrando em depressão porque botou toda a sua perspectiva no dinheiro. Toda a sua felicidade. No dia que Deus tira o dinheiro, ela entra na depressão absurda. Botou no emprego. Deus tira o emprego, depressão. Botou no marido, Deus leva o marido, depressão. Transtorno maníaco depressivo. Não é? Entra no remédio, no Lexotan, no Amitril. Porque botou toda a sua segurança onde? Numa coisa, num ser humano, e não em Deus. Não na salvação que provém do Senhor. Eu conversei já com algumas pessoas com depressão. Se você for conversar com ela, a maioria delas perdeu alguém, alguma coisa, crise financeira. Pode perguntar. O que startou isso aí? Aí você vai começar a perguntar, não, e como é que você está? Não, eu estou assim, assim. Mas aconteceu isso comigo. Se nós colocarmos o nosso tesouro em qualquer coisa desse mundo, nós estamos fadados a isso, irmãos. E eu não sou daqueles que acreditam que crente não passa por depressão. Crente tem capacidade, não tem direito, né? Mas tem capacidade sim, potencial para isso. O crente pode, no sentido potencial, não no sentido de ter direito, mas tem potencial, com certeza. Abra ainda, ou veja ainda o versículo de número 2, quando ele vai dizer assim, olha, ou ela vai dizer, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus, ou rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A terceira coisa que esse cântico belíssimo nos ensina, irmãos, é que não há ninguém que se compare ao Senhor. Então ele usa uma pessoa normal como eu e você, né? Ele mostra que a fonte da nossa alegria está na salvação que provém do Senhor, e depois também ele mostra que não há ninguém com o qual você possa comparar o nosso Deus. Olha, eu vou comparar o Senhor com um objeto, um santo. Eu vou comparar com um mar que é imenso, com o sol, como muitas pessoas adoravam o Deus Sol. Vou comparar o nosso Deus com uma mulher, com um homem, como alguns fazem. Não há ninguém que se compare ao Senhor. Ele é único. E aqui ela usa algumas expressões para dizer que ele é único, né? No verso de número 2 ela diz, não há santo como o Senhor. Então, em que Deus é incomparável? Em sua santidade. Deus é santo como ninguém o é.
Eu sou santo porque, e você também o é, porque a santidade é um atributo comunicável. Deus comunica, por isso que ele diz, sede santo porque eu sou santo. O atributo da comunidade, da santidade é um atributo comunicável, ou seja, eu posso ter, pela graça de Deus. Mas ninguém aqui é santo como o Senhor. Infelizmente, alguns erros doutrinários que foram cometidos no curso da história da igreja, e um deles por um grande avivalista chamado John Wesley. Você deve ter ouvido falar dele, com certeza. Um grande avivalista na Inglaterra, e que passou pela Nova Inglaterra, pelos Estados Unidos. Teve uma passagem por lá e foi muito conhecido lá na Inglaterra. E foi um pregador do Evangelho, mas cometeu alguns erros doutrinários, entre os quais ele disse que aqui na terra o homem poderia chegar a uma santidade perfeita. Isso é um pecado, você imaginar que alguém pode fazer isso. Só o Senhor fez. Não há santo como o Senhor. O nosso Deus se você é santo, Ele é perfeitamente santo. E ainda mais ela vai dizer, né? Ainda no verso de número 2, não há santo como o Senhor. Aí ela no meio ela diz, que é aquilo que eu estou defendendo nesse ponto, né? Porque não há outro além de ti. Irmãos, quantos deuses há no mundo? Um Deus somente. Não há santo como o Senhor. Se Deus julgará a minha causa, eu posso sofrer aqui. Mas o meu Deus não é maldoso, Ele não está fazendo nada por maldade comigo. Ele é santo, tudo que Ele faz é santo. E a bem da verdade, não há outro Deus, Ele é ímpar. Ele é singular. Não existem vários deuses. Às vezes a gente diz o seguinte, o maior Deus que existe é o nosso Deus. Não, Ele é o único. É isso que ela diz aqui, né? Porque não há outro além de ti. Em que mais Deus é incomparável? Rocha, não há nenhuma como o nosso Deus. Entenda que Deus, Ele é incomparável na sua sustentabilidade. Rocha nenhuma, a ideia de rocha aqui é de sustento. É de alicerce. Em que você se alicerça? Não há nenhuma alicerce, nenhuma rocha como o nosso Deus. O que ela quer enfatizar? O que Ana quer enfatizar aqui? Que só existe um Deus e que Ele é incomparável em seus atributos. O Isaías, né, vai dizer isso. Com quem comparareis o Senhor? O artífice vai lá e produz para si, fabrica para si um Deus que oscila de madeira, que quando chove a madeira entorta. Você vai comparar Deus com isso aí? Aí ele diz, Ele é aquele que tem as águas da terra nas mãos. É claro que ele está utilizando uma figura para dizer que Deus é grandioso. Ele é aquele que tem os mares nas mãos. Ele é que tem os outeiros sob o seu controle. Aí ele vai dizer que todas as nações são diante de Deus como o quê? Como um pingo que cai num balde. Já viu, né? Não somos nada. Com quem comparareis o Senhor? O que Ana está ensinando para nós? Que o Senhor é incomparável. Incomparável. Essa mulher, entendendo que Deus está no controle de tudo, o que ela diz? Tu és incomparável, Senhor. Tem muita gente que se esquece de Deus. Ganha a bênção e vai embora. Ela ganha a bênção e diz, tu és incomparável. Quarta coisa, veja comigo, e aí vai do verso 3 até o verso 8. Diz assim, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. A quarta coisa que essa oração, esse cântico de Ana nos ensina aqui, o que Ana nos ensina aqui? Que a soberba é fútil e danosa diante de um Deus justo. A soberba é fútil e danosa diante de um Deus que é justo. É por isso que ela diz assim, ó. Ela diz, não multipliqueis palavras de orgulho. Aí você tem aqui uma afirmação direta, uma proibição direta, dizendo, olha, não seja arrogante. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito
a queda. Diz a palavra de Deus em Provérbios. A soberba precede a ruína. Pessoas que são soberbas estão fadadas ao quê? A caírem. Então, o que se esperava do ponto de vista mundano de Ana é que ela dissesse: agora eu tenho filho. Cadê a Penina? Vem aqui. Bora, menino, vai lá. Vou aqui, meu filho. Não, o que ela diz aqui? Não multipliqueis palavras de orgulho. Olha o tipo de cântico que Ana faz. Olha o tipo de oração que Ana faz. Que não saia nenhuma soberba da minha boca. Porque ela é fútil e é perigosa diante de um Deus justo, que está vendo tudo. E mais, ela vai dizer assim, olha, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Usa o paralelismo aqui, parece realmente um salmo, né? Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam palavras arrogantes da vossa boca. Quando você ganha uma coisa, que Deus te abençoa, que tipo de palavra sai da sua boca? Eu e você, nós somos tentados a dizer: eu posso, eu sou o melhor. E aqui quem manda sou eu, quem sabe sou eu. Não é? Não, isso é meu. E Ana disse: não, que não sai nenhuma palavra de orgulho da minha boca. Tudo isso aqui que eu tenho veio do Senhor. Aí ela vai dizer a razão pela qual não se pode se ensoberbecer. Veja aí no verso de número 4. Qual é a razão? Quais são as razões, né? Ela vai dizer: o Senhor pesa todos os feitos na balança. Ele diz: porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Por que eu não devo ser orgulhoso? Porque Deus é sábio, Ele sabe de tudo. De tudo. Ele sabe como é que você conseguiu. Ele sabe a dificuldade que você passou. E foi Ele que te deu. Então não adianta. E olha, Deus é tão sábio que Ele vai pesar todos os feitos na balança. Então, se você é orgulhoso, você vai receber segundo as suas obras de orgulho. Se você é soberbo, receberá. A soberba precede a ruína. E ao te ver de espírito, a queda. É isso que os soberbos vão receber. Os orgulhosos vão receber. Então, por que eu não devo ser soberbo? Ou você que é mulher, soberba. Por que você não deve ser soberba? Porque o Senhor é sábio e pesa todos os feitos na balança. Deus é justo e um dia julgará segundo o bem e o mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Todo mundo aqui vai receber exatamente o que merece. Então, se você olhasse por essa perspectiva, mesmo quando você passasse num concurso, ganhasse um aumento de salário, você ia dizer: louvado seja Deus, que não se multiplique palavra de soberbo da minha boca, que eu não seja orgulhoso ou orgulhosa. Aí então, o verso de número 5, ele vai dizer assim, o verso 4, né? Vai dizer assim: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas o que andava faminto, ou os que andavam famintos, não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Por que eu não devo ser soberbo? Por que você não deve ser? Porque as coisas mudam nos projetos de Deus. Quem está aqui pode estar aqui. Quem está lá embaixo pode estar amanhã lá em cima. E a gente não gosta de pensar assim. Hoje você é chefe de uma empresa, você sai humilhando todo mundo. Não, é desse jeito. Você tem uma pessoa doente, você não faz uma visita, você não está nem aí para ela. Está enfermo, deixa para lá. Se lembre que amanhã quem pode estar na UTI é você. E a expressão aqui é muito clara, é quando ele vai dizer o seguinte: o arco dos fortes, ou seja, quem tinha força é quebrado. Por que ele está dizendo isso? Essa oração de Ana está introduzindo tudo que vai acontecer no livro de Samuel. Quem eram os fortes? Golias, forte. Mas quem era forte, Deus humilha. E o ungido, Deus exalta.
Isso aqui é a introdução de todo o livro, tudo o que vai acontecer. A base é aqui, é por isso que ele começa com essa história. Por que começar a história da monarquia de Israel com a história de uma mulher? Porque aqui começa, aqui é a introdução de tudo aquilo que Deus está para fazer. Os fortes, Deus quebra o arco, despedaça a lança. Deus esmaga aqueles que se levantam contra Israel. Deus está pronto para fazer isso. Por meio da história de Ana, Deus está dizendo que Ele vai fazer o que Ele está prestes a fazer na história do seu povo. É por isso que essa narrativa é importante para mim e para você. Deus continua fazendo, Deus continua agindo. Ele vai dizer então, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, aqueles que eram fracos, cingidos de força. Quem olhava para Davi diante de Golias dizia o quê? Esse menino aqui tenro, barba ainda rala. Quem é? Ele vai enfrentar esse gigante aqui? Golias? Não. Vai não. Vai. Vai porque ele não vai na força do Senhor. Ele vai na força do Deus de Israel. É por isso que não pode se multiplicar palavra de soberba. O que Golias disse? Quem é que vem lutar contra mim? Quem é de Israel aqui que eu estou pronto para matar? O israelita precisava olhar para essa introdução, para ver o que Deus iria fazer. Ele vai dizer ainda, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Pessoas que tinham condições fartas. E a gente vê de vez em quando isso acontecendo, com empresários inclusive. E quebra. E vai mendigar o pão, não tem nem o que comer. Mas os famintos, né? Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Você vê isso naquilo que Cristo conta de rico e Lázaro. Né? Lázaro estava lá comendo de quê? Do que sobejava do rico. Aí Lázaro sobe ao céu agora e tem pão com fartura. Está na glória com Cristo. Tem o pão da vida. E o rico está onde? No inferno. Nem todo rico vai para o inferno, nem todo pobre vai para o céu. O que isso deixa mostrando é a dependência de Deus. Em tudo. Por isso não multiplique palavra de soberba na sua boca. O verso de número 5, no final, ele diz: a que tinha muitos filhos, pede o vigor. Aquela que não tinha, agora tem. Cuidado para não zombar daquelas que não têm, porque Deus pode matar todos, tirar todos. Ou jogar no inferno, como acontece com muitos. Aí no verso 6 vai dizer, o Senhor, e aí é um controle ainda. Por que eu não devo ser soberbo diante de um Deus justo? Por quê? Ele vai dizer, o Senhor é quem tira a vida e dá. Porque quem controla a vida é Deus. Não saia a palavra de soberba da sua boca, porque você não pode tornar um fio de cabelo, nem branco, nem preto. Você não pode dizer o dia e a hora que você vai morrer. Quem sabe é Deus que dá a vida e Deus que tira. É Deus que faz subir e que faz descer da sepultura. Descer a sepultura. É Deus que abaixa, é Deus que exalta. Aí ele vai dizer ainda no verso 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Aí ele vai dar um exemplo, né? Levanta o pobre do pó e desde o monturo. Sabe o que é monturo? É um monte de lixo. Deus tira um catador de lixo e transforma em quê? E exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Esse é o Deus de Israel. Então não saia a palavra da sua boca de orgulho, porque Deus tira lá o pobre do monturo, do monte de lixo, e pode fazer dele um príncipe, um presidente da república, um filho de Deus, que terá o galardão nos céus, morará com Cristo eternamente. Por que eu não devo ser soberbo? Por tudo isso aqui. Então esse cântico de Ana nos ensina que Deus utiliza pessoas normais, como utilizou Ana, né? Que a nossa alegria provém da salvação que vem do Senhor, né? Que ninguém se compara ao nosso Deus, que não há
Não há possibilidade nenhuma de nós nos exaltarmos diante do Senhor. Por isso, ninguém aqui pode ser soberbo diante de um Deus justo, porque qualquer soberba é fútil e perigosa diante do Deus justo. Por último, irmãos, eu queria ver aí no verso de número 5, o verso de número 9, o que Ana diz. Ela diz assim: ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exulta o poder do seu ungido. Última coisa que eu queria ver, irmãos, é que Deus é a força do seu povo na batalha contra os seus inimigos. Quinto lugar, isso que Ana nos ensina. Que Deus é a nossa força na batalha contra os nossos inimigos. Isso faz toda a diferença. Nós temos inimigos, certamente. E principalmente porque nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso. Não é? Os dominadores do mundo. E que nós temos aí, muitas vezes, é temor, medo deles. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus é quem batalha por nós. E Ana sabe disso, ensina isso para a gente. Que é o Senhor que batalha. Quando ela diz o seguinte, olha, ela diz que é Deus que guarda os pés dos seus santos. Deus que guarda os pés dos santos. Ele guarda os pés dos santos. Aqui eu me lembro do salmista quando ele diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não, para quem está subindo, peregrino, subindo o monte, né, em direção a Jerusalém, a cidade que ficava edificada no monte, para quem está subindo podia escorregar, então ele vai dizer, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele guarda os santos dele. Então quando os inimigos vierem contra nós, irmãos, o Senhor está batalhando do nosso lado. E ele ainda vai dizer, porém os perversos, e aí ele faz um contraste, né? Ela faz um contraste. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Ora, se de um lado nós temos a preservação do Senhor, nós temos o cuidado do Senhor, os ímpios perecem na morte, na escuridão da morte. Foi assim que aconteceu com Golias, que insultou o Deus de Israel. Mas se esqueceu que ao insultar o Deus de Israel, ele estava insultando, ou o povo de Israel, ele estava insultando o próprio Deus. E com isso, eles foram destruídos, os filisteus. Golias. E tantos outros que se levantaram contra o povo de Deus. Ela vai dizer, né? Porque o homem não prevalece pela força. É verdade. Foi isso que Davi disse para Golias. Você vem contra mim com essa armadura, com lança, com tudo, mas eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos. A nossa batalha, nós vencemos no nome de Deus, irmãos. Amém. Não é na nossa força. Não tente ganhar pela sua força, você não vai conseguir. Lute pela força, pelo braço de Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Deus de Israel. O verso 10 diz assim, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja. E você vai, lembre-se dessa introdução. Lá na frente eu vou mostrar que Deus troveja contra eles mesmos. É Deus quem troveja contra os inimigos de Deus. Contra os seus inimigos, contra os inimigos de Israel. Contra os filisteus. É por isso que ele vai dizer, Deus troveja dos céus contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aqui eu disse para vocês que termina-se o livro de Juízes dizendo assim, se fazia tudo em Israel porque não tinha um rei. O que é providenciado aqui? Um rei. O ungido do Senhor, que é Davi. A gente sabe que Saul é o primeiro rei de Israel, reinou 40 anos,
mas foi um rei segundo o coração dos homens. Pedido pelos homens, para substituir Samuel, lembra? Pedido pelos homens, segundo o coração dos homens. Davi, dado por Deus, segundo o coração de Deus. Eu vou mostrar por que ele é segundo o coração de Deus na medida que a gente vai estudando esse belíssimo texto, essa belíssima narrativa. Eu quero, irmãos, finalizar esse sermão aplicando essa palavra brevemente a nós. O que esse texto ensina principalmente para nós hoje, que vivemos bem depois de Ana? O que esse texto nos mostra, irmãos? Esse texto nos mostra que Deus manifesta a sua bondade, irmãos, a sua misericórdia no meio da nossa tristeza, no meio da nossa dor. Você que talvez esteja sofrendo, eu não sei qual é a sua situação. Esteja sofrendo por um problema familiar, ou falta de dinheiro, saúde, um parente que esteja morrendo. Eu não sei qual é a sua tristeza. Mas lembre-se que esse texto nos mostra que Deus age mesmo em meio às dificuldades, sendo misericordioso para conosco. Foi por esta razão que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A nossa leve e momentânea, ou nosso leve e momentâneo sofrimento, traz para nós eterno peso de glória. A tristeza pela qual você passa hoje tem peso de glória para você e para mim também. Esse texto nos mostra também, irmãos, que Ana fez essa expressão de louvor a Deus não em berço esplêndido, tá? Ela foi deixar um filho diante do Senhor que nunca mais ela veria, ou tão cedo ela não veria. Ia deixá-lo lá com Eli. Está aí, meu filho. Mas foi aí que essa mulher fez cântico. Não foi? Quando entregou o filho, ela fez cântico. Ela adorou a Deus. Ela entregou ao Senhor, mesmo distante do seu filho. O que isso nos mostra? Que mesmo distante das pessoas que nós mais amamos, mesmo se você perder, né, o seu filho, que não é o caso especificamente, ele não morreu aqui, mas mesmo que você perca o seu filho, o seu pai, sua mãe, isso é razão ainda sobeja para você glorificar ao Senhor, como fez essa serva do nosso Deus, entoando um cântico de exaltação ao Senhor. O Senhor protege o seu povo, o Senhor exulta, o Senhor protege o seu ungido. Nós somos separados pelo Senhor, nós somos santos. Quem nos protege? É Deus. Se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo, o ungido de Deus, que sofreu na cruz por mim e por você, para que nenhum sofrimento que você passe aqui, nenhum sofrimento aqui te leve para o inferno. Faça com que você blasfeme contra Ele. Às vezes a gente acha assim, não, o sofrimento de Cristo foi pequeno. Foi não, irmãos. Cristo sofreu uma eternidade no inferno de uma vez por todas, intensivamente, para que você não fosse para o inferno. Então, nenhum sofrimento pelo qual você passa se compara com aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou. Ele sofreu todo o sofrimento do mundo para que você tivesse alegria, mesmo em meio à dificuldade. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra está diante dos nossos olhos e nós acabamos de lê-la e também expô-la. Aplica, ó Pai, ao coração do aflito e do necessitado. Aquele que está passando por dificuldade possa entoar um cântico ao Senhor, possa se alegrar no Senhor, que o Senhor venha ser a sua alegria, que nós possamos aprender com Ana, com Maria. Essas mulheres, ó Pai, que não foram, certamente não foram pastoras, não foram profetisas,
mas que tiveram um papel fundamental na história da redenção. Isso mostra, ó Pai, isso mostra que mulheres do Senhor, mesmo não exercendo cargos oficiais, elas podem ser, sim, grandes no reino de Deus. Levanta as mulheres desta igreja, Senhor, para que sejam como Ana, que orem, que busquem ao Senhor e que dediquem a sua vida de todo o coração a Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.